Ei, Aline, boa noite, tudo bom? Boa noite! Que prazer Pra no mim, Dia da Mulher falar aqui, né? o prazer é meu. Estou muito feliz, tá? Por você ter aceitado participar dessa live com a gente, nesse dia tão especial, que é o Dia Internacional das Mulheres. E você, essa profissional maravilhosa, linda, né? Que tem muito a contribuir conosco nessa noite. Então, assim, eu sempre falo muito sobre a questão da violência contra a mulher, mas hoje, né, a gente fez a opção e o convite você aceitou para a gente estar falando de um tema tão importante quanto para nós mulheres, que é a questão da nossa saúde. Uhum. Né? Assim, eu também tenho muitas dúvidas e eu tenho certeza que muitas mulheres que estão participando conosco têm muita dúvida também. Então, vamos lá já para as perguntas práticas. Vamos aproveitar aqui da doutora Aline, já deixando um abraço bem apertado para a doutora Ana Cláudia, que trabalha com você também. Né? Eu Minha gosto amiga, demais dela. minha tudo. A doutora Ana Cláudia é minha médica já há muito tempo, né? Ela me acompanha na questão do Ela deve estar implante aí. hormonal que eu Ela falou uso. que ia Ah, assistir que a live legal! também. Deve estar Que entrando aí. legal, assim. Assim, muito obrigada, viu, Aline, pela Que isso, participação. estamos aí. Eu adoro Então, fazer esses tipos de eventos, sabe, Sheila? Eu acho que a mulher, quanto mais informação tiver, melhor, né? A gente já é muito cobrada, a gente já é multitarefada. Então, você sabe, tanto quanto eu, tanto que você correu hoje para estar aqui, às vezes é, trocando uma ideia, aprendendo alguma coisa. Então, quanto mais a gente puder oferecer de informação para a mulher, eu acho super válido. Pode me chamar sempre, tá? Vai ser um prazer. o Facebook começou agora. Vamos recomendar. Deixa que a Duda está falando comigo. Não recomendo. E aí, Sheila, você quer ir abrindo para perguntas? Você quer que comece falando, né, o que a Então, gente tem observado na nossa prática clínica? isso. Você tem, assim, uma atuação muito moderna, né? Uma visão muito moderna de tratamentos novos para nós mulheres. São coisas que resolvem os problemas que são de todas nós e que muitas vezes a gente nem sabe que existe solução para isso. Então, você né, uma médica que, pelo que eu observei, conheci, o que eu conheço da doutora Ana Cláudia também, vocês estão sempre atentas aí às novidades, à modernidade, né, para Uhum. trazer uma qualidade de vida melhor para nós mulheres. Isso. É importante a gente falar, né, Sheila, que a Isso. violência na mulher, ela não é só física, né? A gente Não. tem vários tipos de violência mulher. Então, eu falo muito isso com as pacientes no consultório, e você, né, representante muito forte feminina nessa questão de violência da mulher, né? Você sempre prega isso. Muitas das mulheres, principalmente nossas mães, nossas avós, eram mulheres que elas sofriam até violência sexual do próprio esposo, do próprio companheiro. E tinham relações sexuais, às vezes, sem vontade, sentindo dor. Então, a gente vê que hoje a ginecologia moderna, ela oferece isso para a mulher. E a gente tem visto nessa questão de pandemia, que é um tema que eu acho que a gente tem que, né, considerar, que aumentou muito, né, a violência da mulher, porque ela já fica ali muito tempo, né, um ambiente com mais ansiedade de ambos os lados. Está todo mundo, né, a tempo né, ansioso. E aí os conflitos conjugais entre família, entre qualquer relação, eles são maiores, porque você está mais tempo ali. E aí Verdade. muitas dessas mulheres que às vezes não estavam tendo relação sexual, agora elas estão sendo quase que obrigadas a ter relação sexual. Então eu acho que questão de pandemia já parte do princípio de como que essa mulher está se envolvendo sexualmente com o parceiro dela que está o tempo todo em casa. Então, é uma coisa que a gente tem que preocupar na área, né, da política, da polícia e também na área médica. Muitas mulheres estão tendo infecções porque, às vezes, não tem lubrificação e, nesse momento, está tendo que ter relação direta com o parceiro, sentindo dor, e aí piora quadros de ansiedade,
quadros de depressão. Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, eu acho que para a gente começar a falar de pandemia, a gente pode falar, principalmente, uma coisa que preocupa a gente, essa questão da violência sexual, moral, aquela mulher que está mais restrita em casa, às vezes, com perda de salário, com perda de provento, e aí, né, essa humilhação, às vezes, moral do parceiro, que não está conseguindo, né, se realizar nessa questão. Eu acho que é um universo que a gente pode explorar muitas coisas em relação a essa questão de pandemia e violência da mulher, né? Então, Aline, muitas vezes quando a gente ouve a palavra abuso sexual, vem na cabeça aquele estupro convencional, Exatamente. Né? Um lugar de estupro, a pessoa é abordada e ali é abusada. Ou então, né, é numa situação que não era para ter acontecido, mas, na verdade, o estupro, infelizmente, ele é presente mesmo na constância do casamento, da união ou de um relacionamento. Muitas mulheres, às vezes, elas se casam ou vão conviver com uma pessoa e vai passando o tempo, ela tem filhos e as pessoas elas vão se transformando. Algumas muito bem e outras nem tanto. Então, às vezes, você casou com uma pessoa, ao longo do tempo ele se tornou um alcoólatra, ou um drogadito, ou uma pessoa desagradável, que pratica violência psicológica todo dia, desmerecendo, desvalorizando. Você está gorda. Você fede, né? Você não serve para nada, sua comida não presta. Você não pode tirar uma carteira de habilitação porque você vai matar o primeiro na esquina, porque você é burro. Você não pode estudar, você vai estudar para quê? Você vai fazer um curso profissionalizante para quê? Você está procurando homem. Isso aí. Então, a mulher, ela ouve constantemente essas afirmações que mulher, assim, que tem vontade de manter uma relação sexual. Muitas vezes, essa pessoa excede em consumo de álcool, de drogas, ou deixa de fazer sua higiene pessoal, isso é muito comum. Né? Às vezes, lá atrás, essa pessoa tinha um ritmo de higiene e depois não tem mais, e a mulher não é obrigada. Às vezes, a pessoa chega em casa fora de hora, não sabe nem o que ele estava fazendo na rua. Homens que têm hábitos de estarem se envolvendo com prostitutas, e muitas vezes a mulher sabe, não desmerecendo, mas, né? É um risco. É uma coisa que é fora do padrão, né? Então, e essa mulher, às vezes, ela tem que se submeter a uma relação sexual indesejada, que gera dor, que gera incômodo, que pode trazer doença com medo, às vezes para evitar escândalos para os filhos não ouvirem, ou até para os netos não ouvirem, né? Para evitar uma separação por conta de vários motivos, principalmente a dependência econômica do parceiro violento. Né? Então, assim, eu imagino que vocês lidam com isso todos os dias. Porque a médica, a ginecologista, ela é praticamente uma psicóloga. Vocês ouvem ali confissões e confissões assim, das mais variadas possíveis. Nós, como delegados, ouvimos, mas eu acredito que vocês ouvem mais. E sabe que eu observo, Sheila, que assim, hoje em dia as mulheres elas estão tendo uma abertura maior, até por conta da nossa formação, né? O ginecologista hoje, que ele não aborda a sexualidade da mulher, ele não faz uma consulta completa. Porque a gente sabe que os critérios de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, hoje eles se expandiram. Então, a mulher que tem uma vida sexual satisfatória, ela é considerada saudável. Aquela que não tem, ela não é considerada saudável. E isso não quer dizer que ela precisa de ter uma relação com o marido. Não é isso, né? Ela tem que ter a sexualidade dela de forma favorável. Então, quantas dessas mulheres que estão tendo vida sexual, mas que estão tendo dor, mas que não estão tendo, né, lubrificação adequada, e que no outro dia tem infecção urinária de repetição, né, vulvovaginite de repetição, e às vezes tem que trabalhar, cuidar dos filhos né, de casa com aqueles incômodos vaginais. Então, é importante que o ginecologista, mesmo que a mulher não queixe, que ele indague, que ele pergunte como que está a vida sexual dela. Eu brinco muito, né? Eu trabalho lá na universidade, eu trabalho muito com aluno, né?
eu falo que o meu sonho de consumo é eu estar bem velhinha, chegar lá de óculos vermelho e com um ambulatório de sexualidade na universidade, que a gente não tem na rede SUS. Então, o que a gente observa, Sheila, é que muitas das mulheres, independente às vezes até do nível socioeconômico-cultural, elas não conhecem o corpo, elas não sabem onde é a vagina, onde é a uretra. E tem uma relação quase que mecânica. O marido enfia e ele não quer saber se ela está com dor, se ela está preparada, se não está. Então, isso impacta, né, na relação de autoestima, de autoconfiança. Então, essa mulher que ela está se sentindo respeitada, no outro dia ela vai respeitar o filho. Então, isso impacta tanto. Eu falo que é tão bonito, né, o trabalho de quem mexe na proteção da mulher, seja você como delegada, seja a gente que sacode essa bandeira mais né, da força da mulher, que isso vai impactar na relação que ela tem com o filho com o pai, porque se a mãe vê, né? Se a mãe vê o pai, se os filhos veem o pai com uma relação saudável, né? Sem domínio, sem abuso de nenhum lado, o filho ele vai saber como que leva isso para a rua. E isso vai refletir na sociedade, no país como um todo, né? E hoje também, só para entrar um pouquinho também no seu trabalho, eu vi aqui que você trabalha com a questão do laser íntimo, né? Esse laser, ele já é moderno, infelizmente não é acessível ainda para todo mundo, mas ainda vai ser, se quiser, né? Então, quiser, né? No que ele pode ajudar nesse tipo de problema também da mulher relacionada à sexualidade? Hoje, Sheila, na verdade, o laser não é uma tecnologia tão nova, mas pelo fato de ser uma tecnologia que não é tão barata, para a gente que não está nos grandes centros, foi um pouquinho mais difícil, né? Mas o laser já é uma tecnologia já regulamentada, reconhecida, tem mais de 10 anos trabalhos de laser já documentados, nível A de evidência. E o laser ele tem multifunções, né? O que a gente faz lá na clínica é o laser fracionado de CO2. É uma tecnologia que ela usa energia e faz uma ablação no tecido genital. O que acontece? Com o passar do tempo, a mucosa vaginal ela vai perdendo tanto a lubrificação das glândulas, por conta hormonal, quanto a elasticidade, por conta de ter muito colágeno. É um dos tecidos do corpo que tem mais colágeno. É a vagina, não é a vulva, a vagina é a vulva, né? E com o passar do tempo, como qualquer outra parte do organismo, vai perdendo esse colágeno, né? Independe de gravidez, então, paciente que foi parto normal, foi parto cesariano, isso aí independe, é uma constituição individual, como é pele, né, de rosto, né? Uhum. Às vezes as pacientes chegam lá no consultório, elas acham que eu sou muito mais nova do que eu sou, eu falo, gente, não é porque eu faço muita coisa, não, graças a Deus é genética, né? Tem, né? E aí é genético. Então, tem gente que tem uma propensão, principalmente quando o paciente é um pouquinho mais branco, a ter menos fibras de colágeno com constituição diferente, e o envelhecimento genital ele se dá com mais frequência. E outra coisa, Sheila, o que a gente vem observando, né? A gente é da geração, né, das pacientes que usam pílulas a longo prazo. E pílulas a longo prazo, eles também já têm trabalho confirmando que diminui um pouquinho essa questão da conservação da elasticidade da mucosa vaginal. Então, juntando isso, né, a mulher começa a ter algumas queixas. No período pré-menopausa, às vezes ela vai ter a queixa de sentir que a vagina está larga, não está sentindo mais prazer na relação sexual, porque o prazer na relação sexual da penetração, ela se dá por contato do pênis com a parede vaginal, entre outras coisas, né? Então, aquela paciente que às vezes está sentindo que o tecido está um pouquinho mais flácido, mais frágil, às vezes ela não vai ter o estímulo adequado para chegar ao clímax e tudo mais. Não pode não ter lubrificação. Às vezes, paciente que está tomando antibiótico, às vezes eu recebo paciente jovem, de 20, 30 anos, eu falo super jovem, por que não tem lubrificação? Antidepressivo, ansiolítico, a gente está vendo muitas mulheres iniciando
antidepressivo, ansiolítico agora nesse momento de pandemia, né? Vai diminuir a vontade de ter relação sexual, vai diminuir a lubrificação, vai ser uma relação sexual às vezes mais difícil. E no pós-menopausa, o envelhecimento normal, né, da mucosa vaginal, que são aquelas pacientes que começam já a ter o ressecamento mesmo vaginal, não tem lubrificação. São pacientes, às vezes, Sheila, na época que eu fazia muita porta, né, de obstetrícia, graças a Deus agora já consegui dar uma diminuída, a gente já pegou muito senhora pós-menopausa que às vezes era abusada pelo parceiro e chegava com a vagina totalmente rasgada, literalmente rasgada, porque não tem a lubrificação e às vezes é um ato sexual, né, um pouco mais truculento e tudo mais e rasga. Então o laser oferece essa qualidade de vida. Inclusive a gente já teve pacientes assim de quase morrer, porque às vezes são abusadas e o marido sai de casa e ela fica sangrando, já chega já no hospital já com, né, quase que em choque. Isso aí acontece muito, tá? E às vezes a gente pensa assim, né? Foi violento o ato? Não, é porque ela tinha uma mucosa tão ressecada que feriu mesmo, que rasgou. E além disso também, o laser ajuda muito naquela paciente que está perdendo urina, que é muito comum às vezes acontecer, né? Espirrou, tossiu, perde urina. Então, nessas perdas urinárias leves, o laser, ele faz uma sustentação ali da uretra, que né, que está em cima ali do canal vaginal e ajuda nessa perda urinária da mulher. A gente tem muita coisa, né, Sheila? Lá na clínica a gente tem, né, essa parte de reposição hormonal, questão de prevenção, né, do câncer que a gente está vendo, que tem diminuído muito, né? Principalmente nessa faixa etária que mais tem câncer de mama, senhorinha que às vezes não está fazendo mamografia, né? Não está fazendo um rastreio dela, o que isso vai impactar ano que vem, tumores maiores. Então, é uma questão que a gente também pode falar sobre isso. Nesse período de pandemia, você notou que assim, diminuiu a procura pelos exames de prevenção, de mamografia, Sim, procura pelo... É engraçado que no começo da pandemia, a gente achava que isso ia durar 1 mês, 40 dias, né? Eu, pelo menos, achei, né? E aí, o CRM orientou a gente a falar com os pacientes para não fazer exame de rastreio, porque a gente considera exame de rastreio aquele exame que você vai fazer porque você não está sentindo nada, né? É diferente daquela paciente que palpa um nódulo. Qualquer paciente que palpar um nódulo na mama, sentiu uma secreção pelo mamilo, um nódulo na axila, tem que ir para procurar uma ajuda, né? Mas aquela paciente que faz a mamografia de rastreio, que são as pacientes que não têm sintoma nenhum, no começo, a gente orientou elas a não fazerem. E aí, essa pandemia se postergou, né? Muito, né? E a gente está fazendo 1 ano de pandemia, esse agora, né? Dia 18 agora, né? Faz 1 ano de pandemia, né? E aí, esse 1 ano, se uma paciente, né, que está nesse intervalo sem fazer exame, a gente provavelmente vai deixar de pegar um tumor inicial de 1 centímetro para o ano que vem ele ter 2 centímetros. E aí, dependendo do tipo do tumor da paciente, que é o que a gente tem de diferente hoje na mastologia, os tumores de mama não são todos iguais. Então, tem tumor grande, que tem um comportamento mais lento, com menos risco de metástase, menos invasor. E tem tumores, às vezes, de 0,5 centímetros, que são muito agressivos. Então, é essa paciente que talvez a gente não vai conseguir salvar, não vai conseguir fazer uma conduta mais curativa nela. E a gente realmente fica em cima, né, do muro, né? O que a gente orienta as pacientes, eu pelo menos falo com todas as minhas, né, pacientes com mais de, né, que está no fator de risco, para elas marcarem sempre o primeiro horário da clínica, que elas vão chegar, vão ser atendidas, né? As clínicas em Juiz de Fora de Imagem têm feito um protocolo bom, tá, Sheila? De higienização, de espaço, de marcação de horário. Então, assim, eu acho que se puder fazer, deve fazer sim, porque a gente não tem previsão de volta nisso aí.
justamente para a gente saber e poder atuar nesses tumores bem iniciais. Então, a nossa orientação é voltar. Assim, qual a idade que a pessoa precisa estar fazendo esses exames de rastreio? Né? Porque, por exemplo, igual você falou, existem tumores de meio centímetro, só com a palpação dificilmente você vai conseguir. Vai conseguir fazer, isso. Às vezes só os maiores. E outra pergunta, assim, também, já por cima, nessa questão da idade, por exemplo, eu uso prótese de silicone. Você acha que dificulta mais, no caso da gente apalpar e não sentir nada? Porque a mama fica por trás, né? Na verdade, não. E hoje o número de próteses tem aumentado, sim. Na verdade, a prótese ela é colocada atrás da glândula mamária. Então, pele, glândula mamária, prótese. E mais raramente a prótese é colocada debaixo do músculo. E aí ela fica mais atrás ainda. O que acontece com a prótese, Sheila? A prótese, às vezes, ela dificulta porque, primeiro, ela aumenta o volume mamário, né? Então, para palpar é mais difícil, né? Você começa a palpar e, de repente, porque meio centímetro ali na palpação faz diferença. Meio centímetro pode ser um nódulo, pode ser, né, uma alteração. Então, a prótese, ela dificulta, sim. Mas a gente faz mamografia em paciente com prótese, tá? A gente sempre fala com a paciente que tem prótese que às vezes ela vai e fala assim, eu quero fazer só ultrassom, porque na hora que aperta minha mama no aparelho de mamografia, eu acho que ela vai explodir. E explode, tá, gente? Tem paciente que faz rotura de prótese, então por isso que é importante a saúde da mulher ela ser muito cuidadosamente vista, porque dependendo se o técnico de radiologia põe a mama dela lá de qualquer jeito, faz rotura de prótese, perde, né? Perde a cirurgia. E aí tem que ser, né, avisado, colocar com cuidado, mas pode-se fazer a mamografia. A gente tem umas manobras que na hora que vai fazer o filmezinho que ela leva lá pra gente, né? A chapazinha da mamografia, coloca a prótese para trás e a gente consegue fazer a análise da glândula mamária toda. Por que tem que fazer mamografia? Primeiro, que a mamografia é um método muito rápido, com muito pouca radiação. Então, ela tem pouquíssima radiação. Então, por isso que a gente preconiza fazer todo ano. Os aparelhos mais modernos são muito pouca radiação, porque a gente vai pensar se essa mulher vai começar a fazer mamografia idealmente, a partir de 40 anos, e vai viver 80 anos, ela vai fazer no mínimo 40 mamografias, né? E aí, os aparelhos modernos hoje, eles estão vindo com muito pouca radiação. E a gente preconiza fazer, mesmo com prótese. E aí, vai levar para o médico dela, se o ginecologista tiver dúvida, porque são duas especialidades diferentes, né? Tem ginecologista que não é mastologista e tem mastologista que não é ginecologista, né? Se o ginecologista ficar na dúvida, ele vai pedir uma avaliação do mastologista. E aí ele pode pedir para a paciente da prótese, às vezes, uma ressonância mamária, um ultrassom mamário, para a gente complementar essa questão do rastreio. Aí você perguntou da idade. É uma briga, sabe? É uma briga quase que de foice. Porque o Ministério da Saúde recomenda fazer a partir de 40 anos. E as nossas organizações, tanto a Sociedade Brasileira de Ginecologia quanto de Mastologia, recomenda fazer a partir de 40 anos. 40 anos a sociedade e o Ministério da Saúde 50 anos, tá? 50 anos? 50 anos. Tanto Sheila, que as pessoas, sempre que eu faço muito outubro rosa, sabe? Outubro rosa e março e outubro. Tem gente que às vezes questiona e fala assim, mas é um absurdo o nosso país, o SUS joga dinheiro tanto fora. Eu falo assim, gente, se a gente fizesse em todas as mulheres do nosso país, a partir de 50 anos, a gente estava batendo um bolão, só que a gente não tem essa realidade. E nem isso faz, né? Não se faz. Em 2018, eu fiz um programa pela universidade, né, pelo HU. Eu fui atender os venezuelanos lá na divisa, lá com Roraima. E aí lá em Boa Vista, que é a capital, né? Tinha 2 aparelhos de mamografia na cidade inteira.
em Juiz de Fora tem 2 do lado do meu consultório. Então, assim, a realidade do nosso país não é a realidade de Juiz de Fora. Eu falo isso e com orgulho, porque eu trabalho também na Rede SUS, trabalho no Hospital Universitário, trabalho mexendo com câncer no SUS. O SUS de Juiz de Fora, graças a Deus, funciona muito bem. A gente tem um suporte, os pacientes fazem exame. E a realidade do país como um todo não é essa. Não tem aparelho de mamografia, não tem mastologista, não tem médico que vai poder analisar esse exame. Então, assim, idealmente, se a mulher puder fazer convênio, tem um SUS adequado na região, começar a fazer o exame de rastreio a partir de 40 anos. Mas se a gente conseguir fazer em todos os pacientes a partir de 50, a gente já vai estar diminuindo muito a mortalidade de câncer de mama no nosso país, tá? E você, assim, essa questão do câncer de mama, se você tiver alguém muito próximo, você acha que é recomendável que a gente diminua essa idade? Tipo, a minha família, infelizmente, é muito triste, porque, assim, eu tenho histórico, eu perdi meu pai. Meu pai tinha 43 anos com câncer, um câncer violento. Câncer de quê? Então, quando a gente descobriu, já tinha espalhado por toda já não sabia mais, né? 43 anos, se ele não teve nem oportunidade muito de fazer jovem. uma quimioterapia, uma radioterapia. Do diagnóstico até a morte dele foram 90 dias. Muito, então, assim, muito agressivo, né? Muito. A minha mãe já perdeu 2 irmãos com câncer, um irmão, câncer de intestino, e uma irmã que começou com câncer de mama com 50 anos, e depois teve a metástase e não sobreviveu. E, tipo assim, minha avó já melanoma, várias pessoas assim da família. Então, isso é preocupante, a gente precisa aumentar os cuidados, diminuir essa idade. O que a medicina evoluiu muito nessa área, sabe, Sheila? Eu falo assim, que essa questão de envelhecimento, de regenerativa e a questão de pesquisa genética. Hoje a gente já tem, Sheila, vários estudos falando de mutações genéticas. Hoje mesmo eu atendi uma paciente no HU que ela tinha uma mutação genética para mama e ovário, um paciente jovem. Então, assim, no seu caso, e em casos de pacientes que têm aquela história muito positiva para câncer, não é só de mama. O ideal é que se faça teste genético, tá? Naquele paciente que teve câncer. E é uma coisa que hoje, que é bom a gente falar, né? Já que a gente está falando dessa questão até mais a longo prazo, é uma coisa que o SUS agora já consegue até liberar alguns pedidos via mandato para a gente pedir isso para paciente. Por quê? Porque tem paciente, por exemplo, que tem uma mutação para câncer de mama e de estômago, para mama e intestino, mama e ovário. Tem várias coisas. Eu vou te falar que, assim, os testes, eles vêm... A gente vai em congresso, né? Todo ano vem um teste novo, tá? Isso antes era muito inacessível. Eram testes de 30, 40, 50 mil reais. Hoje já são mais acessíveis. Os planos de saúde, na maioria deles, né? Se for um plano de bons proveitos, né, que eu falo, eles liberam esses testes genéticos e o SUS agora já começa a incorporar via mandato judicial. E aí vai o pedido da mastologista e do oncologista. Então, aquela paciente que tem uma história muito florida, não só de câncer de mama, qualquer câncer, porque tem umas mutações muito estranhas, tipo mutação que aí tem alteração de visão e câncer de mama. Câncer de pele e câncer de mama. Então, às vezes, a paciente ela esquece, meu tio teve câncer de pele, não tem nada a ver com câncer de mama, mas hoje a gente sabe que tem algumas mutações que têm relação, variados tipos de câncer na família. Então, essa paciente, se ela puder fazer um teste genético, seria bom, mas é importante a gente lembrar, Sheila, que o câncer de mama ele é multifatorial, né? Não é só o gene. A gente nasce com aquele componente genético e hoje o que a gente vê na medicina é que a gente tem como silenciar alguns genes. Então, aquela paciente
que tem uma vida saudável, que se alimenta bem, que não se estressa, né? Que não fuma, que não bebe. Não existe, né? Não existe, né? Essa paciente não existe, né? Mas, teoricamente, ela tem um menor risco de ativar esses genes que ela tem ali no DNA dela, que vão surgir o câncer. E é o que mais evolui hoje na mastologia, é essa questão dessa análise genética e dos scores de risco, né? Que são os riscos que a paciente tem. Então, vale a pena toda paciente que tem uma história familiar procurar um mastologista, e às vezes o mastologista vai indicar o teste genético ou não para essa paciente, tá? Vale a pena, às vezes, começar a rastrear. Eu nunca tinha pensado nisso. Muito interessante. E aí, Sheila, é engraçado que nesses scores de risco, eu falo que a gente ainda está muito atrasado em relação a isso, o Brasil, em questão de pesquisa, né? Porque a gente tem alguns scores de risco que eles fazem em população da Europa, população, né, americana, e às vezes não tem esse score de risco na população brasileira. E são perguntas assim, quando que foi a primeira menstruação, quando que foi a data da primeira gravidez. A gente sabe que hoje a mulher engravida mais tarde, engravida menos vezes, né? Usa mais anticoncepcional, tá mais estressada, tá mais sujeita, né, à alimentação gordurosa, alimentação com condimento, com conservante. Então, assim, todas nós hoje em dia somos mulheres de risco para fazer câncer, né? Então, a gente assim, tem que continuar vigiando. Você é favorável à reposição hormonal? E se é verdade, assim, às vezes tem algumas pessoas que falam a reposição hormonal aumenta os fatores de risco de câncer, por exemplo. O que você pensa sobre isso? Que a reposição hormonal eu já faço, né? Eu já estou com 42 anos, eu faço reposição hormonal e para mim faz muito bem. É muito relativo. Eu acho assim, tenho amigas que não se adaptaram, mas eu me adaptei assim maravilhosamente bem. Eu acho que cada organismo, né, tem uma demanda, né? Ser pouca coisa mais velha que eu, né, Sheila? E assim, eu acho que quando eu sentir necessidade, eu não vou ter medo de fazer. É claro que com um profissional adequado, né? O que a gente vê é que, como qualquer coisa que traz bem-estar para a paciente, às vezes o médico tem que travar um pouquinho. Porque aquilo ali te dá tanto bem-estar, te traz uma qualidade de vida tão grande, que é como se fosse uma coisa que, se você não segurar, você perde a mão, né? Então, é igual suplementar, né? Suplementar um hormônio, suplementar uma vitamina, ela tem que ser feita de maneira adequada, vigiar com os exames, vigiar com os sintomas. Porque se você passar daquilo ali, aí sim você começa a ter efeitos nocivos, né, para essa mulher. Porque a gente vê hoje sente tão bem que ela quer aumentar. Isso, é como se fosse isso. E aí perde, né? Perde o benefício, né? Porque tem aquela frase famosa, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então, se você faz a dose certinha e está vigiando aquela paciente, sabe da história clínica dessa paciente, e você está vendo o benefício clínico dela, né? Eu acho que tem que fazer mesmo, né? Justamente por conta disso, né? A Sheila é uma mulher que sai cedo de casa, que se estressa, então o cortisol está lá em cima. O cortisol inibe secreção de testosterona, de hormônios, né? De serotonina. Então, assim, a Sheila, com 42 anos, que é jovem, porque nós estamos tão perto, tá? Teoricamente, se você estivesse em casa, uma vida mais tranquila, não tão turbulenta, você precisasse desse suplemento, dessa reposição. Então, isso é muito individual. A medicina hoje, ela tem que ser individualizada, ela não pode ser tabelada, ela não pode ser só protocolo. A gente tem que usar protocolo até onde a gente pode, mas a gente tem que ver como que é o ritmo de vida dessa paciente, né? Perde noite, não tem um sono adequado, acorda cedo, não tá... E aí você vai deixar de passar um hormônio, uma suplementação para ela com medo de câncer? E você vai deixar com que ela tenha uma qualidade de vida boa?
Então, tem que avaliar. Então, eu acho que é Por isso também que não pode individualizado. ficar passando receita para os outros, né, doutora? Sim, isso aí. É uma ótima, né? É Porque igual dieta, né? Dieta, é, o que vale para um não vale para outro, não né? vai. Então, hoje o futuro, né, da saúde é individualizar. Então, né, com quem você faz, vigia, né, é um médico que tem capacidade para ver um exame de mama. Então, assim, o que a gente vê hoje é que todo mundo quer fazer reposição hormonal, né? Fazer reposição hormonal não é difícil. Você sabe qual remédio que é, você manda ele tomar, né? Agora, você vai conseguir ver os efeitos colaterais, né? Você vai conseguir analisar uma densidade mamária na mamografia que pode aumentar o risco na Sheila, que já tem uma família, né, com história positiva de câncer de mama. Então, assim, fazer pode, mas faça com um profissional que tem capacidade para fazer isso, como qualquer outra coisa, né? Doutor, uma outra pergunta assim também que já gera alguma polêmica, muita dúvida. Eu também tenho dúvida em relação a isso. A questão do HPV. Você explicar para a gente o que é isso, né? Quem precisa tomar essa vacina, em que momento? Os meninos precisam. Eu tenho, por exemplo, 4 meninos, um de 14 e trigêmeos de 12. Então, qual momento eles precisam tomar? Ótimo, O que ótimo, resolve? É um assunto assim, ótimo, extremamente importante. ótimo. E às vezes é pouco falado, né? Ainda mais agora em época de pandemia, né? Que a gente só fala de vacina de corona, né? Vacina das outras coisas, ninguém tá vacinando mais, né? O HPV, Sheila, hoje, o câncer de colo de útero da mulher, a mulher faz o preventivo todo ano para a gente rastrear o câncer de colo. A gente não faz o aparelho de preventivo para ver corrimento. A gente faz para rastrear o câncer de colo. Acaba vendo corrimento, acaba vendo uma cândida ou outra, mas a gente faz. O objetivo do exame é rastrear o câncer de colo. Por quê? Porque o câncer de colo uterino na mulher, ele é um câncer muito agressivo. Ele é agressivo, mas ele não tem tanta mortalidade quanto o câncer de mama. E aí, o que acontece? O câncer de colo, ele vai muito lentamente. Então, ele vai crescendo, vira uma lesão, vira uma feridinha no colo do útero, causada pelo vírus do HPV. E essa feridinha vai crescendo, vai virando um carcinoma, que é um câncer in situ primeiro, e depois um carcinoma invasor, tá? E aí, o que acontece? Isso demora pelo menos 2, 3 anos, 4 anos. Por isso que a gente orienta, pelo menos uma vez ao ano, fazer o exame do Papa Nicolau. E aí, se descobriu que o principal causador do câncer de colo de útero é o vírus HPV. E aí, por isso, se criou a vacina. É um vírus. É um vírus. O HPV é um vírus. Como é o HIV, como é o herpes, como é o corona. Mas é um vírus que ele tem um potencial de fazer uma divisão celular errada, que vai originar o câncer de colo do útero na mulher. E no homem, nos meninos, você que tem, né, filho menino, pode dar câncer no pênis, pode dar câncer de intestino no homem que tenha, às vezes, relação, né, que tenha, às vezes, orientação sexual homossexual. Câncer de orofaringe, às vezes, no sexo oral, né, pode dar, tá? Câncer de boca, tá? Então, é um vírus que tem um potencial carcinogênico. Tá? E aí, as vacinas que a gente tem hoje, né, liberadas no mercado, são as vacinas que tem 2 tipos de vírus, que são os principais, o 16 e o 18, que é a bivalente, e tem a quadrivalente, que seria o 6, o 11, o 16 e o 18. Tem vacinas que estão chegando aí no mercado com mais tipos, subtipos de vírus, que é igual o do corona, que a gente já sabe que são, né, ele vai mutando, são outros subtipos, mas hoje o que a gente tem liberado são esses 2 tipos de vacina. O Ministério da Saúde, né, no nosso país, ele vacina as meninas entre 9 e 14 anos. São campanhas. Campanhas, vai na escola e vacina, tá? E a gente tem observado também que é uma luta da sociedade brasileira, né? Porque se as crianças não estão indo na aula esse ano, quem vai vacinar essas crianças?
Como que elas vão vacinar? Né? Já se começa a pensar nisso, porque é tanta coisa que vai surgindo nessa pandemia, né? Como que essas crianças vão vacinar, né? Se elas não estão indo à escola? Como que a gente vai ter esse controle, né? E aí o Ministério da Saúde, ele vacina as meninas de 9 até 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. Mas na bula, né, testada em laboratório, a gente pode testar os homens até 25 anos e as mulheres até 45 anos, tá? Então, a gente preconiza que toda mulher que puder fazer vacina, faça até 45 anos. E os homens também até 25 anos, né? Daqui a 20, 30 anos, se tudo der certo e a população, né, o governo tiver mais consciência em relação a isso, a gente vai diminuir ou até quase zerar os cânceres de colo, né? Porque esse paciente vacinado, mesmo que ele entre em contato com o vírus, ele vai fazer uma reação imunológica. Ele é um vírus sexualmente transmissível. Sexualmente transmissível, isso aí, tá? Se pega na relação sexual. E aí, a gente fazendo essa vacina, a gente protege pelo menos um tipo de câncer, né? Porque o de mama é uma coisa, o intestino é outra, pele é outra. Então, a gente tem que voltar o olhar para isso. Esse 1 ano, essas crianças provavelmente não foram vacinadas. Não, meus e se né? E se é uma menina de 13, 14 anos, ano que vem ela já não está mais no programa do Ministério para vacinar. E a vacina na rede privada, ela não é tão barata. Às vezes não é acessível. 600, 700 reais uma dose. Para uma família que ganha, né? Provavelmente isso. Então, vai ser um outro problema que a gente vai ter que lidar com ele, com essa questão de pandemia. Então, a gente... Mais uma coisa para preocupar, né? Até a Fátima Bernardes, né, se eu não me engano, eu ouvi, ela apresentou um câncer de colo de útero originário do HPV, né? Isso. A Fátima Bernardes, não sei se... E ela já tem mais idade, né? Isso, pois é. E aí, o que acontece? Quase fofoca agora, né? Ela mudou de parceiro. Né? Isso, então, ela se expôs a um tipo diferente de fluido, né? De flora e até do vírus, né? E aí, né? O parceiro dela também já teve outras parceiras. O que é importante, Sheila, é claro, né? A Fátima Bernardes já não tinha mais idade para vacinar. Provavelmente, acho que ela não foi vacinada, porque na época dela não tinha, né? Esses rastreios. Mas ela fazia exame todo ano. E aí o ginecologista pegou o câncer de colo de útero dela muito no começo. E aí, qual que é o tratamento para câncer de colo no começo? Às vezes, pequenas cirurgias, às vezes a gente faz até por vídeo laparoscopia, então a recuperação da paciente é ótima. E aí que a gente ganha nisso aí. Então, se a gente puder vacinar, né? A população, na época que a gente pode fazer. Que aí, nessa pandemia, a gente tem que voltar o olhar para essas crianças que não estão indo na escola, que não estão tendo essa precaução. E a gente orientar que a mulher vá ao ginecologista, pelo menos ano sim, ano não, né? Esse ano de pandemia, não estou enrolada para ir. Você foi ano passado? Calma, não tinha nada. Vai ano que vem, né? Porque o câncer de colo é um câncer indolente. Ele vai crescendo lentamente. Ele não é de uma hora para outra. E esse ano foi um ano tão invisível, assim, tão complicado. A Marcela, minha assessora, hoje eu até assustei. Tem um procedimento, até médico, que eu faço todos os anos. Aí eu me lembrei que a última vez que eu tinha feito foi no aniversário dela. Até fui no aniversário um pouco inchada e tal. Aí ela falou, não, doutora, a senhora não fez ano passado. Eu falei, não fiz ano passado? Eu não fiz festa ano passado. Foi no ano retrasado. Então, eu pulei o ano passado e nem percebi. Não, mas você e eu tenho ginecologista do lado. Eu posso pedir para alguém colher. Colhi. Mas, assim, se é aquela paciente, vem fazendo seu preventivo bonitinho, não teve nada... O ideal é que não vá mesmo. Mas se é aquela paciente que já teve um HPV, que já teve uma verruga, que já teve um NIC, né?
que tem talvez uma vida sexual mais variada, com múltiplos parceiros, é um paciente de risco. Outro Até fator isso tem que contar para a ginecologista, Tem, né? gente. Tem que contar. Esses dias eu fiz um post na minha rede social falando justamente sobre isso, porque às vezes o ginecologista não pergunta porque fica sem graça da paciente responder, e às vezes a paciente responde assim, 2, 3, entendeu? 4, e aí vai. Eu não quero saber, né, nada, mas se a paciente ela tem mais parceiros sexuais, ela tem mais risco de pegar um HPV de alto risco nessas relações sexuais se ela não usa preservativo, né? E aí, outro fator de risco também, Sheila, para câncer de colo de útero é o tabagismo. E a gente tem observado muito aumentar nessa questão de pandemia por conta de estresse, ansiedade, ficar em casa. Então, a gente tem visto muito aumentar o tabagismo entre as mulheres, que vai aumentar o risco de câncer de colo. Para mama, o cigarro não é fator de risco, não. E aí, para mama, é o etilismo. E aí, a mulher está em casa, está bebendo. Então, gente, nós temos que dar um jeito nisso aí, porque, né, ou está fumando, aumentando o risco do câncer de colo, ou às vezes está aumentando muito a ingesta de bebida alcoólica, aumentando o risco de câncer de mama. Além disso, nós estamos mais parados, mais sedentários, e aí aumenta o risco de câncer, doença cardiovascular, né, doença metabólica, e aí a gente tem que policiar isso também, porque a saúde é um todo, né? Olha, nossa, dá vontade de ficar aqui conversando com você até amanhã. Gente, é bom, né? É muito bom. E, assim, a gente tem uma pergunta que, né, o pessoal tava, foram várias perguntas, mas não dá tempo, depois a gente passa em box as respostas. Isso, a gente responde. Mas vamos fazer essa da Shirley Alves e depois de fazer até uma proposta para outras vezes a gente bater um pouco. Eu amo isso. O dia que você quiser. Sobre outros assuntos, incluindo a endometriose. Ótimo, ótimo. E é o mês ainda, né? É o mês, né? O mês a gente fala bastante dessa questão nesse mês mesmo, tá? Então, é um assunto assim, de extrema importância a endometriose, que muitas mulheres nem sabem que existe, e ela, às vezes, ela é tão devastadora. Né? Eu posso até contar um pouco da minha experiência, né, com a endometriose, meu Deus. Mas, inclusive, eu só resolvi meu problema lá com a doutora Ana Cláudia, na endometriose. Hoje eu sou outra pessoa, outra vida, outra mulher, sabe? Graças a Deus. Sem dor, né? Sem dor, sem incômodo. Mas vamos aqui para a pergunta da Cirleide. Quem toma antidepressivo, que foi o que você falou, infelizmente, tem aumentado muito. Eu vejo amigas toda hora falando que estão fazendo isso. Toda hora. Pode perder a vontade de ter relação sexual? Pode. Todos os antidepressivos, gente, diminuem muito a libido, tá? Porque ele diminui os receptores ali do estímulo sexual na mulher. A mulher já tem uma resposta sexual muito mais demorada, né? O homem é um pouquinho mais fácil, né? E aí ela já está num momento estressante, com todas essas comorbidades, e ela ainda toma um antidepressivo, ela diminui tanto o tempo para a resposta sexual, tá? Então ela vai ser uma resposta sexual mais lentificada, quanto pode diminuir também lubrificação, essa questão da excitação também, que faz diferença, né? Porque a lubrificação, ela facilita essa questão, né, de manter a relação sexual sem dor, e aí faz um ciclo excitatório de novo, que dá uma melhor satisfação para a mulher, né? Então, todos eles diminuem, sabe, Sheila? O que tem que ver tem alguns antidepressivos que eles diminuem menos. Então, assim, vem de novo essa história da individualizar o paciente, né? Você não vai deixar de passar um antidepressivo, um ansiolítico, pensando que você vai fazer com que essa paciente não tenha libido, não tenha relação sexual. Então, você vai passar o que você acha, né? Geralmente, ou é o psiquiatra, ou é o clínico geral. Ideal que se faça isso. A gente, na ginecologia, às vezes eu passo para as pacientes, porque às vezes é difícil marcar uma consulta com o psiquiatra, né?
com alguém mais capacitado para a saúde mental, às vezes eu passo para dar pelo menos um respiro até ela conseguir ir num profissional, às vezes, mais adequado. E aí a gente vai acompanhando isso daí, né? Se ela sentiu que afetou muito a libido dela, aí a gente pensa em fazer uma troca por uma outra classe, né? A gente tem várias classes de antidepressivo. E aí tem alguns que diminuem com muito mais efetividade essa questão da libido da mulher, tá? Mas é uma informação importante, né? E aí aquilo que você falou, né? A receita da amiga não vale para você, né? Que às vezes ela tá ótima com aquele antidepressivo e ansiolítico e às vezes acontece até o contrário. Tem pacientes que ficam mais ansiosas, nervosas. Então, assim, remédio é individual. Depende da avaliação clínica, né? Isso vale para tudo. Para ansiolítico, para antidepressivo, para anticoncepcional, para tudo. Né? Pois é. Ai, nossa, hoje eu tô tão estressada com o problema. Me dá um comprimidinho aí. Isso aí. Me dá dois. E às vezes o paciente dá um tarja preta, né? Dá um Rivotril, dá um Lexotan ou dá um Diazepam. Que não são... que não tem ação a longo prazo, né? Então, vai resolver talvez aquela ansiedade ali no momento, mas essa paciente precisa ser avaliada, né? De preferência com um profissional de saúde mental, né? Às vezes a gente passa só para dar um suporte até ela ir lá, né? Então, tá. Nós estamos finalizando, né? Infelizmente, a nossa live. Agradecer de coração a todo mundo, a todos que nos seguiram, o pessoal que comentou, que parabenizou, que curtiu. Te agradecer, viu, Aline, de todo o coração. Eu que agradeço. Mais uma vez, desejar um feliz Dia das Mulheres para todas nós. É isso mesmo, feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, independente do jeito que ela for. Né? Independente de qualquer circunstância de qualquer coisa. E eu quero que vocês saibam que toda mulher pode e é capaz de ser tudo aquilo que ela quiser e que ela sonhar também. Estamos aí em luta pelo nosso espaço. Muito obrigada, viu, Aline? Parabéns. Eu que te agradeço, viu? Estou sempre à disposição. Eu acho que cada mulher tem a sua história, né, Sheila? Isso. Eu vim de uma cidade muito pequena, eu não tinha nenhum profissional influente em Juiz de Fora. Graças a Deus, eu tive essa amizade com a Ana, né? E hoje a gente é mais do que amiga, a gente é sócia, a gente é parceira. Então, eu acho assim, a mulher ela pode ser o que ela quiser. Independe de onde ela veio, como ela veio, do jeito que ela está sendo subjugada no dia, ela tem força para fazer o que ela quiser. E graças a Deus, hoje em dia, a gente consegue ver uma sororidade maior, né? As mulheres se juntando cada vez mais, né? No poder público, na saúde, procurando o bem-estar para todo mundo, né? Um beijo, tá? Fica com Deus. Beijo. Feliz Dia da Mulher para todo mundo. Tchau, gente. Tchau.